Bem-vindos a Angola, uma terra de notável diversidade e tesouros escondidos. Das verdejantes florestas tropicais do norte aos áridos desertos do sul, este país cativante oferece uma tapeçaria de paisagens, vida selvagem e cultura à espera de ser explorada. Juntem-se a nós nesta viagem para descobrir os 22 lugares imperdíveis de Angola. Vamos atravessar vastas savanas repletas de vida, maravilhar-nos com quedas de água em cascata e mergulhar na rica história e cultura vibrante desta nação fascinante. Quer seja um explorador intrépido, um entusiasta da vida selvagem ou um apaixonado por história, Angola tem algo a oferecer a cada viajante. Por isso, sentem-se, relaxem e deixem-nos ser o vosso guia enquanto desvendamos as maravilhas que vos esperam nesta pérola escondida da África Austral. Que a aventura comece. Não se esqueçam de gostar, subscrever e ativar o sino de notificações para ficarem a par dos nossos mais recentes guias de viagem e aventuras. Vamos explorar Angola juntos. A nossa viagem começa no Parque Nacional da Kisama, um extenso santuário a sul de Luanda. Outrora devastada pela Guerra Civil, a Kisama transformou-se, com esforços para proteger a sua biodiversidade. Vastas planícies servem de refúgio a uma variedade impressionante de vida selvagem. Os elefantes, antes à beira da extinção, vagueiam agora livremente em grandes manadas. O parque alberga várias espécies de antílopes, incluindo o majestoso palapala. Leões, leopardos e chitas perseguem as suas presas, exibindo a força bruta da natureza. Ao pôr do sol, as criaturas noturnas despertam, juntando-se à sinfonia da vida. Explorar o Kisama é uma aventura por si só. Os visitantes podem embarcar em emocionantes safaris, atravessando os diversos habitats do parque, em busca dos seus habitantes esquivos. Guias experientes, com a sua visão aguçada e conhecimento da região, irão levá-lo aos melhores locais de observação da vida selvagem, partilhando os seus conhecimentos sobre o funcionamento intrincado deste ecossistema delicado. Para aqueles que procuram uma experiência mais imersiva, os safaris guiados a pé oferecem a oportunidade de se conectarem com a natureza a um nível mais profundo. Imagine-se a caminhar pela mata, com os seus sentidos aguçados enquanto ouve o farfalhar das folhas, que podem denunciar a presença de um animal por perto. Ao navegar pela rede de rios e lagoas do parque, fique atento aos crocodilos do Nilo a apanhar sol ou aos hipopótamos a chafurdar na lama. Os observadores de aves estarão no paraíso aqui, com mais de 200 espécies de aves registradas dentro dos limites do parque. O nosso próximo destino leva-nos para norte, a província de Malanje, lar das inspiradoras quedas de Calandula. Caindo de uma altura de mais de 100 metros, Calandula é uma das quedas de água mais impressionantes de África, rivalizando até com as Cataratas Vitória em grandeza. O rio Kwanza faz uma queda dramática aqui, caindo em cascata sobre uma vasta face de falésia de basalto. O rugido da água é ensurdecedor, criando um arco-íris perpétuo, uma visão verdadeiramente inesquecível. As quedas de Calandula são um festim para os olhos e um paraíso para a biodiversidade. O spray cria um microclima único, suportando um rico ecossistema. Pássaros coloridos esvoaçam pela floresta tropical, enquanto os macacos se balançam pela copa das árvores. Trilhos pedestres levam até a base das quedas, oferecendo uma perspectiva diferente. Imagine estar no sopé, a sentir o spray. As quedas de Calandula são um destino que ficará consigo para sempre. Luanda. Um nome sinônimo de energia, vivacidade e uma história tão rica quanto o próprio solo angolano. Esta metrópole vibrante, situada na costa atlântica, é um turbilhão de imagens, sons e experiências. Como a maior cidade e capital de Angola, Luanda é um caldeirão de culturas, refletindo a herança diversa do país. Arranha-céus modernos disputam espaço com a arquitetura da era colonial, um testemunho da passagem do tempo. O ar vibra com o ritmo da vida. Vendedores ambulantes apregoam as suas mercadorias, as suas vozes, misturando-se com o zumbido do trânsito e o riso das crianças a brincar. Isto é Luanda, uma cidade que nunca dorme, um testemunho do espírito duradouro do povo angolano. Mas Luanda é mais do que um centro urbano movimentado. Na sua tapeçaria vibrante reside uma história de resiliência, de uma cidade que resistiu a tempestades tanto literais como metafóricas.
O legado do passado de Angola está gravado nas paredes de Luanda, uma lembrança pungente da luta pela independência. No entanto, das cinzas do conflito, um novo espírito de esperança e progresso emergiu. Hoje, Luanda é uma cidade que olha para o futuro. Novos empreendimentos surgem ao longo da costa, enquanto os mercados tradicionais continuam a prosperar. É uma cidade de contrastes, onde as antigas tradições se encontram com as aspirações modernas, criando uma experiência única e inesquecível para todos os que a visitam. A sul de Luanda, aninhada ao longo da costa angolana, encontra-se Benguela, uma cidade rica em história e banhada pelo calor aconchegante do sol Atlântico. Aqui, o ritmo de vida abranda, substituído pela suave cadência das ondas. A história de Benguela está intrinsecamente ligada ao oceano. Outrora um importante porto para o tráfico de escravos, a cidade transformou-se num centro de pesca e comércio, com o seu porto repleto de atividade. Mas a verdadeira beleza de Benguela reside na sua costa deslumbrante. Praias imaculadas estendem-se a perder de vista, com as suas areias douradas acariciadas pelas águas azuis do Atlântico. As palmeiras balançam suavemente com a brisa, oferecendo uma sombra bem-vinda do sol tropical. A própria cidade é uma mistura encantadora de antigo e novo. Edifícios da era colonial, pintados em tons vibrantes, permanecem como orgulhosas lembranças do rico passado de Benguela, enquanto os desenvolvimentos modernos falam do seu futuro brilhante. O aroma de marisco fresco grelhado paira no ar, tentando os visitantes a provar as iguarias locais. Os restaurantes que ladeiam a praia oferecem vistas deslumbrantes sobre o oceano, o cenário perfeito para uma refeição memorável. Benguela é uma cidade que convida a relaxar, a absorver o sol e a cultura, e a perder-se na beleza dos seus arredores. É um lugar onde a história sussurra ao vento, e onde a hospitalidade do povo angolano ficará consigo muito depois de ter deixado as suas costas. A nossa viagem leva-nos ao interior, ao coração da província da Huila, em Angola, onde a paisagem se transforma dramaticamente. Aqui, entre colinas ondulantes e montanhas imponentes, fica o Lubango, uma cidade conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes e pelo ar fresco e puro. Lubango é uma cidade que parece agarrar-se às encostas da Serra da Leba, com os seus edifícios a descerem as encostas como uma cascata de betão e terracota. O ar é visivelmente mais fresco aqui, um alívio bem-vindo do calor da costa. Mas o verdadeiro encanto do Lubango reside nas suas maravilhas naturais. Montanhas majestosas erguem-se ao redor da cidade, com os seus picos frequentemente envoltos em névoa, conferindo um ar de mistério à paisagem. Trilhos pedestres serpenteiam pelas colinas circundantes, oferecendo vistas deslumbrantes sobre a cidade e arredores. Nenhuma visita a Lubango fica completa sem uma viagem à fenda da Tundavala, um abismo dramático esculpido na orla da escarpa da Serra da Leba. Aqui, a terra parece desfazer-se diante dos seus olhos, revelando uma queda vertiginosa de mais de 1000 metros. As vistas da fenda da Tundavala são simplesmente de tirar o fôlego. Num dia claro, pode-se ver quilômetros a fio pelas vastas planícies angolanas, uma tapeçaria de verdes e castanhos que se estende até ao horizonte. A fenda da Tundavala é um lugar de beleza inspiradora, um testemunho da força bruta da natureza. É um lembrete de que ainda existem lugares na Terra onde nos podemos sentir verdadeiramente humildes, pela dimensão e grandeza do mundo natural. E agora, viajamos para sul, até ao coração do deserto do Namibe, em Angola. Um lugar de desolação, de tirar o fôlego e vida surpreendente. Estendendo-se por mais de 1.600 quilômetros ao longo da costa atlântica, o Namibe é um dos desertos mais antigos e áridos da Terra. Aqui, dunas imponentes esculpidas pelos ventos implacáveis pintam uma paisagem em constante mudança. O ar, seco e quente, transporta o cheiro da terra seca e um leve toque de sal do oceano próximo. No entanto, mesmo neste ambiente hostil, a vida encontra um caminho. Encontramos plantas resistentes como a Welwitschia mirabilis, uma maravilha botânica que pode viver milhares de anos, absorvendo a umidade da névoa matinal. E à medida que o sol começa a pôr-se, lançando longas sombras sobre as dunas, podemos avistar um chacal do deserto, com as suas orelhas grandes atentas, em busca de presa.
Mas o deserto do Namibe é apenas uma faceta do fascínio de Namibe. Esta província costeira também possui uma costa acidentada, onde o deserto mergulha dramaticamente no frio Oceano Atlântico. Aqui, falésias rochosas e praias isoladas oferecem vistas deslumbrantes e uma sensação de isolamento sereno. As águas costeiras fervilham de vida, atraindo uma rica diversidade de criaturas marinhas. Baleias migram ao longo destas costas, os seus chamamentos ecoando pelas ondas, enquanto aves marinhas voam acima, os seus gritos uma banda sonora constante para as ondas quebrando. E depois há a própria cidade de Namibe, uma vibrante cidade portuária agarrada à beira do deserto. Seus edifícios coloridos e mercados movimentados oferecem um vislumbre da vida das pessoas resilientes, que chamam esta paisagem desafiadora, mas cativante, de lá. Namibe, um lugar onde a força bruta da natureza se encontra com o espírito duradouro da humanidade. Uma visita obrigatória para quem procura aventura e um vislumbre do coração da beleza diversificada de Angola. A nossa viagem pelas maravilhas naturais de Angola leva-nos agora ao sul do país, ao Parque Nacional do Iona. Cobrindo uma vasta extensão de mais de 15.000 km², o Iona é um testemunho da resiliência da natureza e da importância da conservação. Este parque isolado, na fronteira com a Namíbia a sul, engloba uma gama diversificada de habitats, desde pastagens onduladas e bosques de acácias a montanhas escarpadas e rios efêmeros. Esta variedade de ambientes promove uma diversidade de vida notável, tornando o Iona um verdadeiro santuário para a vida selvagem de Angola. Aqui, grandes manadas de zebras vagueiam livremente, as suas riscas pretas e brancas contrastando com as pastagens douradas. O oryx, com os seus majestosos chifres, e a gazela saltadora, conhecida pelos seus saltos incríveis, também são avistados com frequência. A sua presença é um testemunho dos esforços bem-sucedidos de conservação do parque. Mas o Parque Nacional do Iona não é apenas um refúgio para espécies comuns. Esta região selvagem remota também abriga algumas das criaturas mais raras e esquivas de Angola. O tímido e solitário rinoceronte negro, outrora à beira da extinção, encontra refúgio dentro dos limites do parque. E nos densos bosques, observadores atentos podem avistar a palanca negra gigante angolana, um magnífico antílope com chifres curvos dramáticos. Este animal, criticamente ameaçado, um símbolo do patrimônio natural de Angola, está lentamente a recuperar graças a esforços de conservação dedicados. O Parque Nacional do Iona, um lugar onde os ecos do passado se misturam com a esperança no futuro, um refúgio vital para a vida selvagem de Angola e um testemunho do poder da conservação. Deixamos a beleza selvagem do Parque Nacional de Iona e aventuramo-nos para norte, em direção ao coração da rica história e patrimônio cultural de Angola. Aqui, na província do Zaire, encontramos Mbanza Congo, uma cidade mergulhada em história e imbuída do legado de um reino poderoso. Outrora, a vibrante capital do Reino do Congo, um vasto império que se estendia por grande parte da atual Angola e da República Democrática do Congo, Mbanza Congo permanece como um testemunho da sofisticação e grandeza de uma era passada. Fundada no século XIV, Mbanza Congo rapidamente ganhou destaque como um centro de comércio, diplomacia e religião. Os seus governantes, conhecidos como Manicongo, dominavam um vasto território, com a sua influência a estender-se muito além das fronteiras da cidade. Hoje, embora o tempo tenha desgastado as suas grandiosas estruturas, Mbanza Congo mantém uma aura tangível do seu passado régio. As ruínas do Palácio Real, o Kulumbimbi, ainda se erguem, com as suas pedras desgastadas a sussurrarem histórias de uma época passada. Perto, a Igreja de São Salvador, do século XVI, a igreja mais antiga da África subsaariana, serve como um lembrete da adoção precoce do cristianismo pelo reino. A sua arquitetura simples, mas elegante, uma mistura de influências europeias e africanas, representa o intercâmbio cultural que caracterizou esta época. Mbanza Congo, classificada como Patrimônio Mundial da Unesco, oferece um vislumbre cativante de um capítulo crucial da história angolana. É um lugar onde os ecos do passado ressoam no presente,
lembrando-nos do poder duradouro da cultura e do patrimônio. Nas profundezas do coração de Angola, um país sem litoral na costa oeste da África, encontra-se um santuário de imensa importância, não apenas para este país, mas para todo o planeta. Este é o Parque Nacional da Cangandala, um refúgio para algumas das criaturas mais emblemáticas, mas criticamente ameaçadas de extinção, da África. Aqui, entre as pastagens onduladas e os bosques de acácias, vagueiam os últimos remanescentes de uma espécie verdadeiramente magnífica, a palanca negra gigante. Esses animais majestosos, com seus chifres em forma de cimitarra, que podem atingir mais de 1,5 metro de comprimento, eram considerados extintos. Redescobertos na segunda metade do século XX, sua sobrevivência é uma prova dos esforços de conservação em vigor aqui. A Cangandala representa um farol de esperança, um lugar onde esses gentis gigantes podem viver e procriar, garantindo o futuro desta espécie notável. Mas a palanca negra gigante não está sozinha neste santuário. Proteger este ecossistema frágil não é tarefa fácil. As pressões da caça furtiva e da perda de habitat são ameaças sempre presentes. No entanto, os dedicados guarda-parques, muitas vezes a trabalhar em condições desafiadoras, são os heróis anônimos de Cangandala. O seu compromisso inabalável em proteger estes animais e o seu habitat é crucial para a sobrevivência do parque. Eles patrulham incansavelmente, monitorizando a vida selvagem, as populações e dissuadindo aqueles que procuram explorar este recurso precioso. O seu trabalho não se limita a proteger os animais, mas também a preservar um equilíbrio delicado. Trata-se de garantir que as gerações futuras possam vivenciar a visão inspiradora de um palanca negra gigante a percorrer a savana, um símbolo de resiliência num mundo em rápida mudança. O Parque Nacional da Cangandala é um testemunho do que pode ser alcançado através de esforços de conservação dedicados. Serve como um lembrete de que, mesmo face à adversidade, há sempre esperança para o futuro da biodiversidade insubstituível do nosso planeta. A poucos passos de Luanda, encontramos um refúgio de tranquilidade, um mundo distante da energia vibrante da cidade. Esta é a Ilha do Mussulo, uma península estreita que se estende pelo Oceano Atlântico, acessível apenas por barco. Mussulo oferece uma escapadinha perfeita. As praias de areia branca e fina estendem-se por quilômetros, banhadas por águas quentes e turquesa. Este cenário idílico oferece a oportunidade de realmente relaxar. A Ilha do Mussulo não é apenas para relaxar. A ilha oferece uma variedade de possibilidades, perfeita para nadar, fazer snorkeling e mergulhar. Jet ski, windsurf e pesca são atividades emocionantes. Voleibol de praia e futebol proporcionam uma competição amigável. Os restaurantes e bares à beira-mar criam uma atmosfera vibrante. A Ilha do Mussulo oferece um pedaço do paraíso. Viajando para sul de Luanda, pelo coração de Angola, aproximamo-nos de uma terra esculpida pelas forças implacáveis da natureza. Aqui, esculpida na rocha ancestral, encontra-se um espetáculo de beleza deslumbrante e poder bruto. As quedas de água da Dala. Mergulhando a mais de 60 metros de altura nas profundezas abaixo, as quedas de água da Dala são um espetáculo a contemplar. O rugido da água, uma sinfonia estrondosa que ecoa pela paisagem circundante, é um testemunho da força pura da natureza em ação. À medida que a água cai em cascata sobre o precipício, cria uma névoa fina que paira no ar, pintando arco-íris sobre o vale verdejante abaixo. Esta vegetação luxuriante, um contraste vibrante com as rochas escarpadas, próspera com o spray vivificante, criando um refúgio para uma variedade diversa de flora e fauna. As quedas de água da Dala não são apenas um espetáculo visual, são uma fonte de vida, uma artéria vital nesta paisagem árida. Para quem procura aventura, as quedas de Calândula oferecem mais do que apenas vistas deslumbrantes. Uma rede de trilhos pedestres conduz a miradouros escondidos e lagoas isoladas. Mergulhe na beleza natural e na vida diversificada da região. A jornada até a base das quedas de água é recompensadora. Envolvido pelo rugido e névoa, aprecie o poder da natureza. As quedas de Calândula são um destino imperdível em Angola. Aqui, com vista para a extensa cidade de Luanda, ergue-se a Fortaleza de São Miguel. Construída no final do século XVI, esta estrutura imponente
testemunhou mais de 4 séculos da história angolana. A fortaleza serviu inicialmente como centro administrativo da colônia portuguesa de Angola, um ponto-chave nas suas rotas comerciais transatlânticas. Dentro das suas muralhas, os ecos de um passado turbulento perduram, um testemunho da história complexa desta nação. Hoje, a fortaleza foi transformada num museu, com as suas salas a albergar uma coleção fascinante de artefactos. Os canhões ainda apontam para o porto, uma lembrança silenciosa do passado defensivo da fortaleza. Entrar nesta fortaleza é como recuar no tempo. Canhões antigos, corroídos pelo tempo, montam guarda sobre as muralhas. A sua presença, um testemunho arrepiante de batalhas travadas e vencidas. O museu, situado entre as muralhas da fortaleza, oferece um vislumbre da rica herança cultural de Angola. As exposições apresentam artesanato tradicional, entalhes complexos e documentos históricos. Cada peça contando a história das gentes e dos eventos que moldaram esta nação. Ao explorarmos a fortaleza, somos relembrados do papel crucial que desempenhou na formação do destino de Angola. Hoje, ergue-se como um símbolo de resiliência, um testemunho do espírito inabalável do povo angolano. A nossa viagem leva-nos para sul de Luanda, a uma paisagem sem igual, o Miradouro da Lua. Aqui, a natureza esculpiu um panorama surreal de penhascos escarpados, ravinas profundas e formações rochosas imponentes. As forças implacáveis da erosão, trabalhando ao longo de milênios, moldaram estas formações sobrenaturais a partir da crosta terrestre. O resultado é uma paisagem quase lunar, um testemunho da força bruta da arte da natureza. Os tons ocres das formações rochosas, que variam de vermelhos profundos a amarelos pálidos, mudam e transformam-se com o passar do sol, criando um espetáculo hipnotizante de luz e sombra. O Miradouro da Lua é um paraíso para fotógrafos, oferecendo infinitas oportunidades para capturar a beleza dramática desta paisagem única. Desde fotos panorâmicas que capturam a vastidão das ravinas a closes que realçam os detalhes intrincados das formações rochosas, cada ângulo oferece uma nova perspectiva. À medida que o sol inicia a sua descida, lançando longas sombras pela paisagem, o Miradouro da Lua assume uma qualidade ainda mais etérea. O sol poente tinge as formações rochosas num brilho quente, criando um espetáculo de cortar a respiração que deixa uma impressão duradoura. Uma visita ao Miradouro da Lua é uma experiência inesquecível, uma oportunidade para testemunhar a beleza crua da arte da natureza e ganhar uma nova apreciação pelo poder das forças geológicas. Viajamos agora até o coração de Angola, a um lugar onde a terra mergulha dramaticamente na vastidão abaixo, a fenda da Tundavala. Esta escarpa de cortar a respiração oferece vistas incomparáveis sobre a Serra da Leba e as planícies que se estendem até ao horizonte. Ao ficarmos à beira da fenda da Tundavala, sentimos uma sensação de admiração e espanto pela dimensão e grandeza da natureza. O mundo parece desaparecer a nossos pés, revelando um panorama de beleza deslumbrante. O ar é limpo e fresco nesta altitude, permitindo vistas que se estendem por quilômetros em todas as direções. É um lugar para fazer uma pausa, respirar fundo e apreciar a força bruta e a beleza do mundo natural. Deste ponto de vista privilegiado, ganhamos uma nova perspectiva sobre a paisagem abaixo. Estradas sinuosas serpenteiam pelos vales, conectando aldeias e vilas que parecem minúsculas do nosso poleiro elevado. A vegetação luxuriante das terras altas dá lugar às planícies mais secas abaixo, criando uma tapeçaria de verdes e castanhos. A fenda da Tundavala não é apenas um festim para os olhos, é também um refúgio para uma variedade diversa de aves. Voando alto sobre as falésias, as aves de rapina examinam a paisagem em busca de presas, as suas silhuetas destacando-se contra o céu azul. Quer seja um caminhante ávido, um entusiasta da natureza, ou simplesmente à procura de um momento de tranquilidade em meio a paisagens de cortar a respiração, a fenda da Tundavala é um destino que deixará uma impressão duradoura. Das paisagens vibrantes e cidades movimentadas de Angola, viajamos agora para um lugar de reflexão sombria. O Museu Nacional da Escravatura, localizado em Luanda, ergue-se como um testemunho severo de um capítulo negro da história da humanidade.
Angola desempenhou um papel significativo no tráfico transatlântico de escravos, servindo como uma das principais fontes de africanos escravizados que foram levados à força através do Atlântico. O museu ocupa o local de um antigo mercado de escravos e capela, onde inúmeras almas foram sujeitas a crueldades inimagináveis. Dentro destas paredes, as histórias daqueles que suportaram os horrores da escravidão são preservadas. Através de artefactos, documentos e relatos pessoais, o museu pinta um quadro pungente do sofrimento infligido a milhões. A coleção do museu inclui grilhões, ferros de marcar e outros instrumentos de opressão, cada um deles testemunhando silenciosamente a brutalidade do tráfico de escravos. Os visitantes também podem explorar as celas onde os cativos eram aprisionados antes de serem enviados para longe da sua terra natal. O Museu Nacional da Escravatura não é apenas um repositório de artefactos, é um poderoso testemunho da resiliência do espírito humano. Serve como um lembrete da importância de lutar contra a injustiça e a opressão em todas as suas formas. Ao confrontarmos as atrocidades do passado, podemos trabalhar para um futuro onde todas as pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito. Uma visita a este museu é uma experiência profundamente comovente, levando à reflexão sobre a história partilhada da humanidade. A nossa viagem leva-nos agora às paisagens acidentadas do Parque Natural Regional da Chimalavera, uma vasta extensão de montanhas, florestas e pastagens no sudoeste de Angola. Esta área protegida é um refúgio para uma diversidade notável de vida selvagem, grande parte dela não encontrada em nenhum outro lugar do planeta. O parque alberga uma população significativa de rinocerontes negros, criaturas altamente ameaçadas de extinção que vagueiam pelas pastagens do parque. Leopardos, com as suas manchas características, perseguem as suas presas pela vegetação densa, enquanto manadas de elegantes palancas negras, as maiores das espécies de antílopes, pastam nas planícies abertas. Os observadores de aves irão deliciar-se com os residentes alados do parque, desde os coloridos abelharucos à majestosa águia marcial, com o seu olhar penetrante a examinar a paisagem em busca de presas. A Chimalavera é um testemunho da importância da conservação, um lugar onde a natureza pode prosperar intocada. Para os amantes de aventura, a Chimalavera oferece uma rede de trilhos pedestres que serpenteiam pela sua paisagem variada. Os caminhantes experientes podem pôr à prova a sua coragem em subidas desafiadoras até aos cumes das montanhas, sendo recompensados com vistas deslumbrantes sobre a vastidão da natureza do parque. Ao longo dos trilhos, fique atento aos habitantes mais pequenos do parque, desde os camaleões coloridos, que se misturam na perfeição com o ambiente circundante, até aos ágeis antílopes saltadores da rocha, que navegam pelas encostas rochosas com facilidade. Quer esteja a explorar as suas paisagens acidentadas, ou a observar a sua vida selvagem notável, uma visita ao Parque Natural Regional da Chimalavera é uma experiência inesquecível, uma viagem ao coração da natureza selvagem intocada de Angola. Aventuremo-nos agora por um lugar onde o tempo parece ter parado, um testemunho assustadoramente belo do poder da natureza. A Baía dos Tigres, outrora uma vila piscatória próspera na costa dos Esqueletos de Angola, está agora abandonada, a ser lentamente reclamada pelas implacáveis areias do deserto. Na década de 1960, a Baía dos Tigres era um centro vibrante de atividade, com o seu porto repleto de barcos de pesca e as suas ruas cheias dos sons do comércio. Mas o deserto invasor, impulsionado pelos ventos implacáveis do Atlântico, tinha outros planos. Ano após ano, as dunas avançavam, engolindo lentamente os edifícios da vila, deixando para trás uma paisagem surreal de estruturas semi-enterradas, as suas janelas a olhar cegamente para as areias em constante movimento. Hoje, a Baía dos Tigres é uma cidade fantasma, com os seus edifícios a erguerem-se como sentinelas misteriosas no deserto. O antigo hospital, com as suas paredes adornadas com murais desbotados, serve agora de abrigo para ninhos de pássaros. O outrora grandioso cinema, com o seu ecrã há muito desabado, ecoa com os sussurros do vento. Uma visita à Baía dos Tigres é uma recordação pungente da natureza efêmera dos empreendimentos humanos. O que antes era um símbolo da indústria e ambição humanas, é agora um testemunho austero do poder do mundo natural. À medida que o sol se põe sobre o Atlântico, lançando longas sombras sobre as ruas cheias de areia,
quase se podem ouvir os ecos do passado, o riso das crianças, a agitação da vida cotidiana, agora silenciados pela marcha implacável do tempo e pelo avanço do deserto. No coração de Angola, a um passo da vibrante capital Luanda, fica o Parque Nacional da Kisama. Outrora devastado pela guerra civil e com as suas populações animais dizimadas, o parque é agora um testemunho da resiliência da natureza. Através de esforços incansáveis de conservação, a Kisama está a passar por um ressurgimento notável. Os animais expulsos pelo conflito estão lentamente a regressar, a reclamar os seus antigos territórios. Os diversos habitats do parque, desde savanas onduladas a florestas luxuriantes, proporcionam refúgio a uma variedade surpreendente de criaturas. Os elefantes, outrora caçados até quase a extinção, são agora uma visão comum, com os seus chamamentos estrondosos a ecoar pelos bosques. A Kisama oferece um farol de esperança, um testemunho do poder da conservação dedicada para sarar as feridas do passado e oferecer um futuro mais brilhante tanto para a vida selvagem como para as pessoas. Apesar de não ser tão conhecido como outros destinos de safari em África, o Parque Nacional da Kisama oferece uma experiência única com a vida selvagem. A sua proximidade a Luanda torna-o num local ideal para uma escapadela da cidade. Os visitantes podem encontrar manadas de graciosos palancas vermelhas, com as suas marcas pretas e brancas a destacarem-se contra a savana dourada. Os mais atentos poderão avistar um leopardo a descansar num embondeiro, ou vislumbrar um tímido pangolim a mover-se pela vegetação rasteira. A avifauna é igualmente impressionante, com coloridos abelharucos e majestosas aves de rapina. O Parque Nacional da Kisama oferece um vislumbre do coração selvagem de África, mesmo ali, para lá dos limites da cidade. No coração de Angola, erguendo-se dramaticamente das planícies circundantes, encontram-se as Pedras Negras de Pungu-Andongo. Estas colossais formações rochosas negras, esculpidas por milênios de vento e chuva, são um espetáculo de beleza austera e imponente. Mais do que apenas maravilhas geológicas, as Pedras Negras têm um profundo significado cultural para o povo de Angola. Reza a lenda que a rainha Nzinga Mbandi, uma poderosa governante do século XVII, procurou refúgio entre estas pedras imponentes. As grutas e fendas dentro das rochas serviram como sua fortaleza, um lugar de refúgio dos colonos portugueses. Disse que o espírito da rainha ainda permanece entre estas pedras ancestrais, a zelar pela terra que tão ferozmente defendeu. Hoje, os visitantes podem explorar as grutas e passagens, maravilhar-se com as formações rochosas naturais que se assemelham a animais e rostos, e mergulhar na rica história e folclore que envolve estes monólitos extraordinários. As Pedras Negras de Pungu-Andongo são um testemunho da imensa força das forças geológicas ao longo do tempo. Formadas há milhões de anos por atividade vulcânica, estas rochas ígneas dominam a paisagem. A erosão deixou para trás estas imponentes torres negras. A sua tonalidade escura contrasta com a vegetação verdejante. Ao pé delas, sente-se a imensidão do tempo geológico. Um lugar de lenda e maravilha natural, que captura a imaginação. Na costa atlântica de Angola, onde o deserto encontra o mar, fica a vibrante cidade portuária de Lobito, um centro movimentado de comércio e indústria. Lobito é também uma cidade rica em história, com o seu destino eternamente ligado ao oceano. Fundada no final do século XIX, Lobito ganhou destaque como o término do caminho de ferro de Benguela, uma artéria de transporte vital que ligava o interior angolano à costa e além. O porto de águas profundas da cidade, um dos melhores portos naturais de África, recebia navios de todo o mundo, transformando Lobito num elo crucial na cadeia do comércio global. Hoje, Lobito continua a ser um importante centro econômico, com o seu porto repleto de atividade. Mas, além do seu coração industrial, Lobito também oferece um vislumbre da rica herança cultural de Angola e um gostinho da sua vibrante vida costeira. Lobito é uma cidade de contrastes impressionantes, onde o mundo moderno se mistura com os modos de vida tradicionais. Guindastes imponentes e navios de contentores partilham o porto com coloridos barcos de pesca, cujas tripulações descarregam a pesca do dia.
A arquitetura da cidade reflete o seu passado diversificado, com grandiosos edifícios da era colonial lado a lado com estruturas mais modernas. Avenidas arborizadas levam a mercados movimentados, onde o ar se enche com o aroma de especiarias, produtos frescos e os sons do comércio. Para quem procura relaxamento, as longas praias de areia de Lobito oferecem a fuga perfeita. A Restinga de Lobito, uma estreita faixa costeira que se estende por quilômetros, proporciona vistas deslumbrantes sobre a cidade e o vasto Oceano Atlântico. Seja a explorar os seus marcos históricos, a aproveitar o sol nas suas praias imaculadas, ou simplesmente a mergulhar na vibrante vida das suas ruas, Lobito oferece um vislumbre único e cativante da alma de Angola. Rumando para sul, chegamos ao Huambo, uma cidade marcada pela passagem do tempo. Outrora um centro vibrante conhecido como Nova Lisboa, o Huambo carrega as cicatrizes de conflitos passados, mas o seu espírito permanece inabalável. Aqui, em meio à reconstrução e renovação, sussurros de história persistem em cada esquina. A grandeza da arquitetura colonial ergue-se como um testemunho de uma época passada, as suas fachadas desbotadas um lembrete pungente do passado turbulento do Huambo. Estas relíquias arquitetônicas, com as suas varandas banhadas pelo sol e cantaria desgastada, oferecem um vislumbre da vida passada da cidade. Mas para além dos ecos da história, o Huambo é uma cidade que abraça um futuro mais brilhante. Mercados vibrantes pulsam de vida, as suas bancas repletas de tecidos coloridos, especiarias aromáticas e o burburinho do comércio. É aqui que o espírito de resiliência realmente brilha. O povo do Huambo, com os seus sorrisos calorosos e energia contagiante, é o coração e a alma desta cidade em recuperação. Aventurando-nos para além dos limites da cidade, descobrimos um mundo de esplendor natural. Colinas ondulantes, cobertas por florestas verdejantes, estendem-se até ao horizonte. O ar está vivo com os cantos de aves exóticas. Escondidas na folhagem, criaturas esquivas vagueiam livremente. Quedas de água despenham-se pelos penhascos rochosos, uma sinfonia do poder da natureza. A nossa viagem leva-nos para norte, até Malange, onde a rica história de Angola ressoa através do tempo. Esta terra de antigos reinos e lutas coloniais testemunha o fluxo e refluxo das civilizações. Em plena savana, erguem-se as ruínas de Pungo Andongo, colossais formações rochosas que perduram há milênios. Estas fortalezas naturais outrora serviram de refúgio à rainha Nzinga, uma feroz rainha guerreira. Reza a lenda que o espírito da rainha Nzinga ainda percorre estas pedras ancestrais. Para além da sua importância histórica, Malange é uma terra onde a arte da natureza assume um papel principal. O poderoso rio Kwanza, uma linha de vida para inúmeras comunidades, esculpe o seu caminho através do coração da província, as suas águas refletindo as cores em constante mudança do céu. Ao longo das suas margens, a vida floresce em vibrante abundância. Manadas de elefantes percorrem as savanas, as suas trombetas ecoando pelas planícies. Girafas graciosas pastam em acácias, os seus longos pescoços alcançando alturas impossíveis, enquanto bandos de hipopótamos chafurdam nas águas pouco profundas, os seus bufidos um lembrete constante da sua presença. Malange é também um paraíso para as aves. Bandos de abelharucos vibrantes cruzam os ares, as suas penas iridescentes captando a luz solar. Águias pesqueiras, com os seus olhares penetrantes, pairam no céu, sempre à procura da sua próxima refeição. Em Malange, o passado e o presente entrelaçam-se, criando uma tapeçaria cativante de história, cultura e beleza natural indomável. À medida que a nossa jornada por Angola chega ao fim, ficamos com uma profunda apreciação por esta terra de contrastes notáveis. Das ruas movimentadas de Luanda, às praias tranquilas de Benguela, das imponentes quedas de Calandula, a beleza desolada do deserto do Namibe, Angola revelou as suas muitas maravilhas. Encontramos vida selvagem diversificada nos seus parques nacionais, maravilhados com as suas maravilhas geológicas, e mergulhamos na sua rica história e cultura vibrante. Angola, uma terra de resiliência e beleza, deixou uma marca inegável nas nossas almas. Esperamos que esta viagem pelos 22 lugares imperdíveis de Angola tenha despertado uma faísca de sede de viajar dentro de si.
que o inspire a embarcar na sua própria aventura, a experienciar a hospitalidade do seu povo, o esplendor das suas paisagens e a magia que o espera em cada canto deste país cativante. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem pelos 22 lugares imperdíveis de Angola. Esperamos que este guia inspire a sua próxima aventura. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever para mais guias de